Bom, agora a gente vai para dois exemplos utilizando a lei de Polier, né? Então, lembre que quando a gente tem a lei de Polier, é porque eu tenho esse circuito aqui, ó. Dá para a gente identificar aqui que eu tenho um gerador pelo símbolo. Eu tenho, lembre, quem está mais próximo sempre do símbolo dos geradores é que equivale à resistência interna do gerador. Então, sempre lembre disso. Como é que eu vou saber a resistência interna quando ele me dá o circuito? Quando ela está mais próxima ao símbolo dos geradores. Então, o R aqui, minúsculo, está mais próximo ao símbolo dos geradores. Então, essa a gente vai considerar como se fosse resistência interna aqui. Então, essa seria a resistência interna. Lembre dessa dica que fica fácil para a gente fazer as contas. Aqui nós temos a resistência associada aos resistores. Então, vamos lá. No circuito abaixo, um gerador de FEM 8 volts. Então, o primeiro dado que ele deu, a FEM é 8 volts. Com resistência interna de 1 ohm. Se eu não identificasse pelo circuito, na própria questão já estava dizendo quanto é a resistência interna. Mas lembre da dica, sempre mais próximo do símbolo dos geradores seria a resistência interna. Está ligado a um resistor de 3 ohm. Então, aqui é a resistência dos resistores 3 ohm. Determine. Letra A, a corrente elétrica nos terminais A e B do gerador. A tensão entre os terminais. Letra C, a potência útil. E D, o rendimento do gerador. Então, ele também relaciona com o conteúdo que a gente estava vendo anteriormente, que é a questão da potência e do rendimento. Então, vamos lá. Primeira coisa, se tem um circuito elétrico, a gente pode usar a lei de Polier para calcular. I é igual a FEM sobre R mais Rzinho. Certo? Eu posso usar sempre essa função, porque fica mais fácil para fazer o cálculo. Bom, se ele quer a corrente, eu vou achar quem é I, né? A FEM ele deu na questão? Deu 8. Dividido, quanto é a resistência dos resistores? 3, né? Ele diz aqui na questão, a gente identifica aqui que ela está mais afastada do gerador. 3. Mais a resistência do gerador, que é 1, né? Que está mais próximo aqui do símbolo. Então, aqui vai ficar 8 dividido por 4, que vai ser igual a 2 amperes. Então, aqui está a primeira letra A. A letra B, ele quer a tensão entre os terminais do gerador. Então, vamos calcular a tensão aqui. Letra B, bom, lembre, se ele quer tensão, a gente usa sempre a equação do gerador. U é igual a FEM menos R vezes I. U vai ser igual, quanto é a FEM? A FEM ele deu na questão, 8. Menos R, que é a resistência interna, 1. E a corrente a gente achou na letra A, 2. Então, aqui U vai ser igual a 8 menos 1 vezes 2, 2. Então, U é igual a 6 volts. Lembrando que a unidade da DDP é volts. Vamos à letra C agora. A letra C, ele quer a potência útil. Então, vamos lá. Lembre, potência útil, a gente calcula como π. Potência útil é igual a corrente vezes a tensão. Então, potência útil vai ser igual. Quanto foi a corrente? Achei na letra A, 2. Quanto a tensão? Letra B que a gente achou, 6. Então, daria 12 watts. Lembrando que potência sempre em watts. E por último, o rendimento do gerador. O rendimento a gente vai calcular pela DDP dividido pela FEM. Quanto foi a DDP? 6. E a FEM, a gente tem aqui na questão que foi 8. Então, aqui vai dar 0,75. Ou, lembra que a gente tem que multiplicar por 100, né? Dá 75%. Então, lembre, sempre que rendimento, a gente multiplica quando acha o valor por 100 e acha o rendimento em porcentagem. Então, nesse caso, o gerador ele consegue transformar 75% da sua energia em energia efetivamente utilizada pelo circuito, certo? Então, vamos ao próximo exemplo aí. Bom, aqui já é um circuito mais diferente, né? A gente já tem que identificar já outras coisas. A gente não tem tantos termos, mas eu já coloquei de propósito para a gente conseguir identificar quando eu tenho um circuito como esse. Ele diz o seguinte, no circuito abaixo determina a intensidade da corrente elétrica e a tensão. Então, ele quer a corrente elétrica e ele quer a tensão, certo? Ou seja, ele quer a DDP. Bom, lembre, se tem um circuito, ele está pedindo corrente e eu já vou passar a levar em consideração a FEM do gerador, eu uso a lei de Polier. Isso a gente já sabe. Olhando aqui, eu preciso identificar que termos eu tenho.
eu tenho aqui um circuito gerador, só um circuito gerador resistor. Por quê? Porque dá para ver aqui que eu tenho vários resistores e dá para ver que eu tenho o símbolo aqui do gerador, né? Então aqui nesse caso já identifico que eu tenho um gerador. E nos outros eu tenho resistência. Então obrigatoriamente eu vou ter resistores. Lembra, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar qual é a resistência interna do gerador. Então, quem está mais próximo dele? 1. Então, esse aqui eu já sei que é a resistência interna, que é Rzinho. E tudo que sobrou, aqui a gente tem resistência associada aos resistores. Nesse tipo de questão, a primeira coisa que eu vou precisar fazer é resolver a resistência equivalente, porque diferente da outra, você só tinha uma resistência lá. Aqui a gente tem duas no caso não, tem 5 resistências, né? 2 aqui e mais 3 aqui. Essa aqui a gente não leva em consideração porque é do gerador. Então eu preciso primeiro calcular essa resistência equivalente aqui. Então vamos lá. Primeiro vamos identificar como a gente fazia normalmente no capítulo anterior. A corrente está entrando por esse ponto, né? Quando ela entra, não tem outro caminho para seguir que não seja esse. Quando chega aqui, ela pode se dividir em 3 pontos. Lembrando que a gente tem associações em série e associação em paralelo. Qual a principal característica da associação em série? A corrente é a mesma, certo? E a DDP diferente. E da associação em paralelo, a corrente se divide e a DDP é a mesma. Então, no caso, se você prestar atenção, quando a corrente passa por aqui, ela se divide em 3 pontos. Então, há a divisão de corrente. Então, eu já sei que nesse ponto, esses 3 resistores, eles estão em paralelo, tá? Continuando aqui, quando a corrente sai, lembra que a soma das correntes que entra é a mesma corrente que sai do circuito. Nesse ponto aqui, ele se divide novamente. Então, também já sei que esses 2 resistores, nesse primeiro momento, eles estão em paralelo. Então, eu vou resolver as duas aqui. Lembrando, como eles têm mesma resistência equivalente, eu posso calcular, certo? Por aquela forma que a gente tem, R dividido sobre N. Lembra? Resistência dividido pelo número de resistores que tem. Você também pode usar aquela outra forma que a gente tem, que é a normal que a gente usa. R1 vezes R2, R1 mais R2. Claro, se você for fazer isso aqui, você obrigatoriamente vai ter que primeiro fazer para 2 e o que sobrar você faz com o outro. E aqui não, a gente já faz direto. Então, eu vou fazer para aqui que é mais fácil. 3. Quantos resistores eu tenho que tem de associação 3? Então, ó, 3 resistores, tá? Então, aqui eu já sei que eu tenho 1 nesse ponto. E aqui a gente tem 2 de 18, então eu vou resolver os 2 de 18 também. 18, que é a resistência, dividido pelo número de resistores que tem 18, que é 2. Então, aqui a gente tem 9, tá? Continuando aqui, lembre a dica que eu dei. Nesse primeiro momento, eu redesenho o circuito. Então, vamos redesenhar o circuito aqui para a gente terminar de resolver ele. Isso aqui tudo se transformou em um resistor de quanto? De 9. E tudo isso aqui se transformou em um... Desculpa, de 9 não. De 1. Tá? Esse aqui se transformou em um resistor de 1. E tudo isso aqui se transformou no resistor de quanto? De 9. Então, eu posso colocar ele aqui nesse ponto. Aqui eu continuo tendo a resistência interna e a FEM. Bom, aqui a gente dá para ver que tem uma série, né? Porque, ó, lembre, a corrente entra por aqui, não tem outro caminho para seguir que não seja esse. Então, como é que eu resolvo a série? Somo 9 mais 1 é igual a 10. Pronto, achamos a resistência equivalente dos resistores. Agora é só calcular. I é igual a FEM sobre R mais Rzinho. I vai ser igual. Quanto foi a FEM que a gente tem aqui? 22. Sobre quanto é a resistência dos resistores? A gente acabou de achar, foi 10. Mais, quanto é a resistência do gerador? 1. Então, 22 dividido por 11. 22 dividido por 11, eu já tenho aí a corrente elétrica que é 2 amperes. Pronto. Aí falta só achar quanto? A tensão. Então, a tensão usa a mesma fórmula que a gente já estava usando, que é a equação do gerador. U vai ser igual a FEM, que a gente tem, que foi 22, menos a resistência interna, que é 1, e a corrente que a gente acabou de achar, que foi 2. A DDP aqui vai ser igual a 22 menos 2. Então, a DDP aqui vai ser igual a 20 volts. Então, tá aqui a resposta, né? Corrente igual a 2 e a DDP igual a 20 volts, ok?